Bom dia, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado de oração pela família. Se você está aqui hoje, não é coincidência. É porque Deus quer fazer algo poderoso na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais, em cada relacionamento familiar que você tem. Talvez você esteja passando por uma crise no casamento. Talvez a comunicação tenha se perdido. Talvez o amor tenha esfriado. Talvez haja brigas constantes, discussões que nunca terminam, mágoas que se acumularam ao longo dos anos. E você olha para o seu cônjuge e pensa, onde foi que erramos? Como chegamos aqui? Será que ainda há solução? Eu quero te dizer, sim, há solução. E essa solução tem um nome: Jesus Cristo. Talvez você esteja preocupado com seus filhos. Filhos que se afastaram de Deus. Filhos que tomaram caminhos errados. Filhos que não te ouvem mais. Filhos que estão em vícios, em companhias erradas, em decisões perigosas. E você, como pai ou mãe, sente seu coração partido. Você ora, você chora, você não dorme à noite pensando neles. Mas parece que suas orações não são ouvidas. Mas eu te digo, Deus ouviu cada oração. Ele viu cada lágrima. E hoje Ele vai começar a virar essa história. Talvez você esteja em uma família quebrada, pais separados, irmãos que não se falam, parentes em brigas por herança, por diferenças, por palavras malditas. E o que era para ser lugar de amor virou campo de guerra. O que era para ser refúgio virou fonte de dor. Mas Deus é especialista em restaurar o que está quebrado. Ele é o Deus que reconstrói ruínas. E hoje, Ele vai começar a reconstruir sua família. Talvez você seja solteiro e esteja orando por uma família que ainda não existe. Você sonha em se casar, ter filhos, construir um lar. Mas o tempo passa e parece que esse sonho está distante. Você já até desistiu de acreditar. Mas eu te lembro, Deus não esqueceu dos seus sonhos. Ele tem alguém preparado para você. Ele tem um tempo certo. E essa oração também é para você. Porque Deus vai te dar uma família abençoada. A palavra de Deus em Josué, capítulo 24, versículo 15 diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um decreto. Não é um desejo. Não é uma esperança. É uma declaração de fé. Eu e minha casa. Não só eu, mas minha casa inteira. Meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todos serviremos ao Senhor. E hoje você vai decretar isso sobre a sua família. Você sabe, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Antes da igreja, antes do governo, antes de qualquer outra coisa, Deus criou a família. No jardim do Éden, Ele criou Adão e Eva e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. A família é projeto de Deus, e o que Deus projeta, Ele protege. O que Deus cria, Ele sustenta. O que Deus une, ninguém pode separar, mas o inimigo sabe disso. Satanás sabe que se ele destruir as famílias, ele destrói a sociedade. Se ele quebrar os lares, ele quebra a igreja. Por isso, o ataque contra a família nunca foi tão forte como hoje. Divórcio, infidelidade, vícios, rebeldia, afastamento de Deus, tudo isso são dardos do inimigo contra a instituição que Deus criou. Mas hoje, nós vamos erguer um escudo de fé sobre sua família. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus sobre cada membro. Nós vamos decretar restauração, cura, união, paz, amor e proteção. E o inimigo não vai prevalecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então agora, antes de começarmos a orar, eu quero que você faça algo. Pegue o celular, tire uma foto da sua família. Ou se você não tiver uma foto à mão, visualize cada membro da sua família na sua mente. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos, seus netos, cada um. E coloque essa imagem na sua mente ou na sua mão. Porque você vai orar com essa imagem em mente. Você vai interceder por cada um deles. E se você está sozinho, se você ainda não tem família própria, pegue uma foto sua. Porque você é filho de Deus. Você faz parte da família de Deus e Ele vai cuidar de você também.
E no tempo certo, Ele vai te dar a família terrena que você tanto deseja. Agora, respire fundo. Inspire esperança. Expire desânimo. Inspire fé. Expire dúvida. Inspire amor. Expire mágoa. Porque esta não é uma oração de lamentação. Esta é uma oração de guerra. Uma oração de conquista. Uma oração de vitória. E no final dessa oração, sua família não será mais a mesma. Eu sei que alguns de vocês estão com o coração partido. Eu sei que alguns já choraram muito, já perderam noites de sono, já tentaram de tudo, mas nada funcionou. E vocês estão aqui como última esperança. Mas eu quero te dizer, Deus não é a última opção. Ele é a única opção. E quando você coloca Deus no centro da sua família, tudo muda. Quando você entrega sua casa nas mãos dele, milagres acontecem. Então, se prepare. Desligue as distrações. Feche a porta do quarto. Fique em um lugar tranquilo. Porque pelos próximos 40 minutos, você vai estar na presença de Deus, intercedendo pela coisa mais preciosa que você tem, sua família. E Deus vai te ouvir. Ele vai te responder. Ele vai agir. Fique comigo até o final. Não saia antes do amém. Porque no final dessa oração, você vai sentir paz. Você vai sentir esperança. Você vai sentir que algo mudou no mundo espiritual. E nos próximos dias, você vai começar a ver os frutos dessa oração na sua vida prática. Vamos orar juntos. Antes de entrarmos na oração, eu preciso edificar sua fé com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E você precisa ouvir o que Deus diz sobre família, para poder orar com convicção. Vamos começar lá no princípio. Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Quando Deus criou Eva e a apresentou a Adão, Adão disse, esta sim, é osso do meu osso e carne da minha carne. E Deus disse, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne, uma só carne. Isso significa união completa. Não apenas física, mas emocional, espiritual, em todos os sentidos. Quando você se casa, você não é mais dois, você é um. E o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Então, se o seu casamento está em crise, saiba, Deus não desiste dele, porque foi Ele quem uniu. E o que Ele une, Ele sustenta. O que Ele começou, Ele termina. O diabo pode tentar separar. As circunstâncias podem tentar quebrar. Mas Deus é maior, e se vocês dois clamarem a Ele, Ele vai restaurar. Agora vamos ao Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é poderoso. Você pode tentar construir sua família sozinho. Você pode tentar resolver tudo com suas próprias forças. Mas se Deus não estiver no centro, tudo será em vão. Casa sem Deus é uma casa sem fundamento. Família sem Deus é família sem proteção. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é convidar Deus para ser o Senhor da sua casa. E versículo 3 do mesmo salmo diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Seus filhos não são propriedade sua, são herança de Deus. Ele confiou a você. E se eles são herança de Deus, Deus vai cuidar deles. Você pode estar desesperado porque seu filho se desviou. Mas lembre-se, ele é herança de Deus. Deus não abandona sua herança. Ele vai buscar de volta. Provérbios capítulo 22. Versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idosa, não se desviará dele. Alguns pais olham para essa promessa e dizem, mas eu ensinei e meu filho se desviou. Mas perceba, a promessa não diz que ele nunca vai se desviar. Diz que mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Ou seja, pode haver um desvio temporário. Mas a semente que você plantou vai germinar. O ensino que você deu vai voltar. Ele pode estar longe agora, mas vai voltar. Porque a promessa de Deus não falha. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 28. Paulo escreve: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E no versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo.
Isso é o padrão de Deus. Amor sacrificial. Amor que se entrega. Amor que cuida. Não é amor baseado em sentimentos apenas. É amor baseado em decisão, em compromisso, em aliança. E no versículo 22, Paulo diz às esposas: Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sujeição não é inferioridade. É ordem, é harmonia, é respeito mútuo. Quando o marido ama como Cristo e a esposa respeita, o casamento floresce. Mas quando há orgulho de ambos os lados, o casamento morre. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Isso é um alerta. Pois vocês têm autoridade, mas autoridade sem amor gera rebeldia. Disciplina sem carinho gera afastamento. Então equilibre firmeza com ternura, correção com encorajamento. Assim seus filhos não se afastarão. E versículo 20: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obediência aos pais é mandamento, é honra e tem promessa. Quem honra pai e mãe terá vida longa e próspera. Então, se você é filho, honre seus pais, mesmo que eles tenham errado, mesmo que não sejam perfeitos. Honre porque Deus ordena. Malaquias capítulo 4. Versículo 6 traz uma promessa linda. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Deus está no negócio de reconciliação, de restauração de relacionamentos. Se há distância entre você e seu pai, Deus vai aproximá-los. Se há mágoa entre você e seu filho, Deus vai curar. Ele é o Deus que reúne famílias. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a destrói com as próprias mãos. Esposas, vocês têm poder. Poder de edificar ou destruir. Com suas palavras, com suas atitudes, com suas orações. Então escolha edificar. Escolha ser instrumento de paz. Escolha ser fonte de sabedoria. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, cada um de vocês trate sua esposa com consideração, honrando-a como parte mais frágil e herdeiras convosco do dom da graça da vida. Honra, consideração. Não é machismo, não é dominação, é liderança servidora. É amar como Cristo amou. Agora eu quero que você declare algo comigo, em voz alta. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E mais uma vez com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora declare sobre seu casamento: meu casamento é abençoado por Deus. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Declare sobre seus filhos: meus filhos são herança do Senhor. Eles voltarão para os caminhos de Deus. Declare sobre sua família: minha família é protegida pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Sinta a fé subindo. Sinta a esperança renascendo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E hoje, essas promessas estão sendo ativadas sobre sua família. Agora vamos entrar na oração profunda. Prepare seu coração. Agora, eu quero que você se posicione espiritualmente. Você não é apenas um observador nesta oração. Você é um guerreiro, um intercessor, um sacerdote da sua casa. E sacerdotes entram na presença de Deus em favor do povo. Hoje você vai entrar na presença de Deus em favor da sua família. Então levante suas mãos agora. Não importa onde você está. Levante suas mãos como sinal de rendição, de adoração, de guerra espiritual. Porque quando você levanta suas mãos, você está declarando: Senhor, eu me rendo a Ti, eu preciso de Ti, eu entrego minha família nas Tuas mãos. Agora feche seus olhos e eu quero que você faça um exercício profundo de visualização comigo. Respire fundo, devagar e visualize sua casa, a porta da frente. Agora você abre essa porta e entra. Vê a sala, os móveis, as paredes, tudo familiar. E agora, visualize cada membro da sua família entrando nessa sala. Um por um, seu cônjuge entra e senta. Seus filhos entram, seu pai, sua mãe, seus irmãos.
Cada um vai chegando e ocupando um lugar, até que todos estão reunidos ali na sala da sua casa. E agora acontece algo sobrenatural. A porta se abre novamente e Jesus entra. Ele não está distante. Ele não está no céu apenas. Ele está ali na sua sala com sua família. Ele caminha devagar, olha para cada rosto. E você vê amor nos olhos dele, amor profundo, amor que não julga, amor que compreende, amor que cura. E ele sorri. Um sorriso de paz, um sorriso que diz: eu vim para restaurar, eu vim para curar, eu vim para unir. Jesus se aproxima de você. Coloca a mão no seu ombro e você sente o calor dessa mão. Você sente o peso da responsabilidade sendo tirado. Porque ele está dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Eu estou aqui. E ele olha para sua família e diz: eu amo cada um de vocês. E hoje eu vou começar uma obra nova nesta casa. Respire fundo de novo. Inspire a presença de Deus que está enchendo sua sala agora. Expire toda a preocupação, toda a dúvida, toda a ansiedade. Continue respirando, devagar, profundamente, porque na presença de Deus não há lugar para desespero. Há lugar apenas para fé, esperança e amor. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Antes de orarmos, precisamos limpar o terreno do coração. Porque não adianta orar com mágoa guardada. Não adianta interceder com amargura no peito. Então, vamos fazer um exercício de perdão agora. Pense na pessoa da sua família que mais te machucou. Pode ser seu cônjuge, pode ser seu pai ou sua mãe, pode ser um filho, um irmão, alguém que te decepcionou, que te traiu, que te abandonou, que te rejeitou. Visualize o rosto dessa pessoa agora. E eu sei que dói, eu sei que a ferida ainda está aberta, mas você precisa escolher perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Porque carregar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Então respire fundo e diga em voz alta ou no seu coração: eu perdoo, eu solto essa pessoa, eu liberto essa mágoa. Não porque é fácil, mas porque eu escolho a liberdade. Sinta o peso saindo, sinta correntes sendo quebradas. Você está se libertando agora, e agora faça o mesmo com você. Porque muitas vezes a pessoa que você menos perdoa é você mesmo. Você se culpa por erros, por falhas, por não ser o pai perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito, o cônjuge perfeito. Mas Deus não espera a perfeição. Ele espera por coração quebrantado. Então olhe para você mesmo com graça e diga: eu me perdoo, eu me aceito, eu sou amado por Deus mesmo com minhas imperfeições. Sinta algo se quebrando dentro de você. Muralhas de orgulho, barreiras de dor. Tudo está caindo agora, porque você está preparado para receber o novo, para receber a restauração. Agora vamos fazer decretos proféticos sobre sua família. Eu vou falar e você vai repetir em voz alta. Não apenas pense, fale, porque há poder na sua boca, há autoridade na sua voz. Vamos lá. Decreto número 1. Eu decreto que minha família é protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Decreto número 2. Eu decreto que todo ataque do inimigo contra minha casa está quebrado agora. Decreto número 3. Eu decreto que amor, paz e união habitam no meu lar. Decreto número 4. Eu decreto que meu casamento é restaurado e fortalecido em nome de Jesus. Decreto número 5. Eu decreto que meus filhos voltam para os caminhos do Senhor. Decreto número 6. Eu decreto que toda mágoa, toda amargura, todo ressentimento está sendo curado agora. Decreto número 7. Eu decreto que minha família serve ao Senhor de todo o coração. Decreto número 8. Eu decreto que prosperidade, saúde e bênçãos entram na minha casa. Decreto número 9. Eu decreto que o Espírito Santo habita no meu lar e guia cada decisão. Decreto número 10. Eu decreto que minha família é testemunho do poder de Deus. Agora, coloque sua mão sobre seu coração e declare: coração, você não vai mais guardar mágoa. Você vai perdoar. Você vai amar. Você vai se abrir novamente. Coloque sua mão sobre sua cabeça e declare: mente, você não vai mais ficar remoendo o passado. Você vai focar no que Deus está fazendo agora.
Coloque sua mão sobre sua boca e declare: boca, você não vai mais falar palavras que destroem. Você vai falar palavras que edificam, que abençoam, que curam. Agora estenda suas mãos na direção da sua família, mesmo que eles não estejam fisicamente aqui, e declare: família, vocês são abençoados. Vocês são protegidos. Vocês são de Deus, e nenhum mal chegará perto de vocês. Sinta algo mudando no mundo espiritual. Sinta correntes sendo quebradas. Sinta as muralhas caindo. Porque quando você decreta com fé, anjos são mobilizados. Demônios são expulsos. Bênçãos são liberadas. Agora respire mais uma vez, profundamente. Sinta seu coração cheio de expectativa, cheio de fé, cheio de esperança. Porque você sabe que Deus está ouvindo. Você sabe que Ele está agindo. E você está prestes a entrar na oração mais profunda da sua vida. A oração de intercessão. A oração que vai mudar sua família para sempre. Prepare-se. Vamos lá. Pai Celestial, eu venho à Tua presença neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu venho como sacerdote da minha casa, como intercessor da minha família. E eu clamo a Ti, Senhor, olha para a minha família. Vê cada membro, conhece cada coração. E age, Senhor. Age com Teu poder. Age com Tua misericórdia. Age com Tua graça. Deus Todo-Poderoso, eu Te agradeço porque Tu és o Deus da família. O Senhor criou a primeira família no Éden. Tem abençoado famílias ao longo da história. Noé e sua família. Abraão e sua família. José e sua família. E hoje, o Senhor vai abençoar a minha família também. Porque a Tua palavra não muda. As Tuas promessas não falham. E eu creio que o que o Senhor fez no passado irá fazer de novo. Senhor Jesus, eu começo orando pelo meu casamento e orando pelo casamento de quem está ouvindo esta oração e também é casado, é casada. Eu trago meu cônjuge diante de Ti agora. O Senhor conhece os momentos difíceis que passamos. Sabe das brigas, das mágoas, dos silêncios que machucam. O Senhor viu quando o amor parecia ter acabado. Mas eu sei que para Ti nada é impossível. Então eu lhe peço, restaura meu casamento. Reacende a chama do amor que um dia existiu. Faz com que voltemos a nos olhar como no primeiro dia. Que voltemos a nos respeitar, a nos admirar, a nos apoiar. Jesus, remove toda terceira pessoa que esteja atrapalhando o nosso casamento. Se há infidelidade, arranca pela raiz. Se há intenção de separação, muda os corações. Se há advogado de divórcio contratado, faz com que o processo não avance. Porque o Senhor é o Deus que une, o Deus que restaura. E eu não aceito separação na minha casa. Eu decreto: o que Deus uniu, nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhum demônio pode separar. Pai, cura as feridas emocionais entre mim e meu cônjuge. Palavras duras que foram ditas, atitudes que machucaram. Traições pequenas ou grandes, descasos, frieza, tudo isso, Senhor, está nas Tuas mãos agora. Eu peço perdão por minha parte. E eu perdoo meu cônjuge pela parte dele. Eu solto todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a amargura. E eu escolho amar de novo, não por sentimento, mas por decisão. Por aliança, porque eu disse sim diante de Ti um dia. E esse sim ainda vale. Deus, ensina-me a amar como o Senhor ama. Se eu sou marido, ensina-me a amar minha esposa como Cristo amou a igreja, com sacrifício, com entrega, com honra. Se eu sou esposa, ensina-me a respeitar meu marido. Ensina-me a apoiá-lo, a ser sua ajudadora. Que nosso casamento seja reflexo do Teu amor pela igreja. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. E, Senhor, eu oro para que a intimidade volte. Não apenas física, mas emocional e espiritual. Que voltemos a conversar, a sonhar juntos, a orar juntos. Que nossa casa seja um santuário de amor. Que nossos filhos vejam em nós um exemplo de união. E que o diabo se envergonhe porque ele tentou destruir, mas o Senhor restaurou. Agora, Pai, eu oro pelos meus filhos. O Senhor conhece cada um deles. Os formou no ventre. Tem grandes planos para eles. Planos de paz e não de mal. Planos de futuro e de esperança. Mas eu sei que o inimigo também tem planos. Planos de destruição. E eu vim aqui hoje para quebrar esses planos em nome de Jesus.
Senhor, eu oro especialmente pelos filhos que se afastaram, pelos que estão em caminhos errados, pelos que estão em vícios, em drogas, em bebidas, em más companhias. Deus, o Senhor disse que é o bom pastor e que o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Então vai atrás dos meus filhos, Senhor. Busca-os, tira-os do caminho da morte. Abre os olhos deles para que vejam onde estão. Quebra o fascínio do pecado. Quebra o poder do vício e traz eles de volta para casa. Traz eles de volta para ti, Pai. Eu decreto sobre meus filhos, eles não morrerão. Eles viverão e contarão as obras do Senhor. Nenhum mal os alcançará, nenhum acidente, nenhuma overdose, nenhuma bala perdida, porque eles estão cobertos pelo sangue de Jesus, e o sangue fala mais alto que qualquer perigo. Senhor, eu oro pelos meus filhos que estão desviados da igreja, que pararam de congregar, que pararam de buscar a Deus. Senhor, reacende o primeiro amor neles. Faz com que sintam falta da tua presença. Faz com que o mundo não os satisfaça mais e que eles voltem, não por obrigação, mas por desejo, por amor. Porque o Senhor é irresistível e quando toca um coração, nada mais importa. Pai, eu oro pelos meus filhos pequenos, protege-os, guarda-os, que eles cresçam no temor do Senhor, que desde cedo conheçam tua voz, que sejam sábios, que escolham amigos certos, que estudem bem, que sejam honestos, que sejam luz neste mundo de trevas, que sejam sal e não se deixem corromper. Usa-os, Senhor, faz deles instrumentos nas tuas mãos. E, Senhor, eu oro pelos meus filhos que ainda vão nascer. Se esse é o teu plano para mim, que eles nasçam saudáveis, que sejam gerados em amor e que desde o ventre sejam consagrados a ti, como Ana consagrou Samuel, como os pais de Sansão o consagraram. Eu consagro meus filhos a ti, Pai. Eu oro pelos meus pais. Eles me geraram, me criaram, fizeram o melhor que podiam. E mesmo que tenham errado em algumas coisas, eu os honro. Porque o Senhor ordenou, honra teu pai e tua mãe. Então eu os honro agora. Senhor, abençoa meus pais. Se eles estão vivos, dá saúde a eles, dá paz, dá alegria nos últimos anos de vida. Se eles estão doentes, cura-os. Se estão afastados de ti, traz eles de volta. E se eles já partiram, eu te agradeço por tudo que fizeram por mim. Eu sei que estão descansando em ti, Senhor. Cura também qualquer ferida que meus pais me causaram. Rejeição, abandono, palavras duras, falta de afeto. Tudo isso, Senhor, está nas tuas mãos. Eu perdoo. E eu sigo em frente livre de toda a amargura. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Que haja união entre nós, que brigas cessem, que competições acabem, que inveja seja expulsa, que nós sejamos verdadeiramente irmãos, apoiando uns aos outros, chorando juntos, rindo juntos, caminhando juntos, como era no começo, como o Senhor planejou. Senhor Jesus, agora eu oro pela paz no meu lar, que minha casa não seja campo de batalha, mas santuário de descanso. Quando cada membro chegar em casa após um dia difícil, que ele encontre paz, encontre acolhimento, encontre amor, que nossa casa seja diferente do mundo, que seja refúgio, que seja lugar onde Deus habita. Pai, eu repreendo todo espírito de discórdia que tenta entrar na minha casa, todo espírito de briga, todo espírito de divisão. Vocês não têm lugar aqui, esta casa pertence ao Senhor. E onde o Senhor habita, há paz, há alegria, há amor. Eu decreto que a presença do Espírito Santo enche cada cômodo da minha casa, a sala, os quartos, a cozinha, cada espaço. Que haja música de adoração, que haja oração, que haja leitura da palavra. Que nossa casa seja uma pequena igreja, onde Deus é adorado, onde Jesus é exaltado, onde o Espírito Santo tem liberdade. Senhor, eu oro também pela família estendida, pelos meus sogros. Que haja respeito e amor entre nós, que não haja competição nem ciúmes.
pelos meus cunhados, que sejam mais que parentes, que sejam amigos, pelos meus avós, se ainda estão vivos, que seus últimos dias sejam abençoados, que eles vejam a fidelidade de Deus até o fim, e pelos meus netos, se eu já os tenho ou se ainda virão, que cresçam no temor do Senhor, que sejam geração que busca o teu rosto. Pai, eu oro pelas finanças da minha família. O Senhor sabe das nossas necessidades, vê quando o dinheiro não chega ao fim do mês. O Senhor conhece as dívidas, as contas, as preocupações. Mas o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Então eu te peço, abre portas de provisão, dá sabedoria para administrar, multiplica o que temos, quebra toda maldição financeira sobre nossa casa e que nunca falte o necessário. Que possamos não apenas ter, mas compartilhar, ajudar quem precisa, ser bênção. Pai, eu oro pela saúde de cada membro da minha família. Se há alguém doente, eu clamo por cura agora. Câncer, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, qualquer enfermidade. Eu ordeno que saia em nome de Jesus, porque pela tua pisadura nós fomos sarados. E essa promessa é para minha família também. Senhor, dê vida longa aos meus pais, dá saúde aos meus filhos, dá vigor ao meu cônjuge, e que todos nós tenhamos força para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Deus, protege minha família de todo mal, de acidentes, de violência, de doenças, de tragédias. Que anjos acampem ao redor da minha casa, que o sangue de Jesus seja cobertura sobre cada um. Quando meus filhos saírem de casa, vai com eles. Quando meu cônjuge estiver no trabalho, proteja-o. Quando eu estiver longe, guarde minha família, e que nada de mal nos alcance. Porque o Salmo 91 declara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pai, eu oro para que minha família seja testemunho vivo do teu poder. Que nossos vizinhos vejam algo diferente em nós. Que nossos amigos perguntem: por que vocês são assim? Por que há paz na casa de vocês? Por que seus filhos são diferentes? Por que seu casamento dura? E que possamos dizer: é porque servimos ao Senhor. Não somos perfeitos, mas somos perdoados. Não somos autossuficientes, mas temos um Deus todo suficiente, e que através do nosso testemunho, outras famílias sejam alcançadas, que outros casamentos sejam salvos, que outros filhos voltem para casa, que a glória seja toda tua. Senhor, eu comprometo minha família a Ti, não apenas hoje, mas todos os dias. Que acordemos buscando a Ti, que nos alimentemos da Tua palavra, que oremos juntos, que nos perdoemos rapidamente, que nos amemos intensamente, que Te sirvamos fielmente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma sugestão, é uma decisão, é um pacto, e dessa decisão nós não voltaremos atrás, porque o Senhor é fiel e nós escolhemos Te seguir. Pai, eu Te agradeço porque é fiel. O Senhor ouve orações, as responde, o Senhor age, e eu sei que tudo que eu pedi hoje, o Senhor já começou a fazer. Eu não preciso mais ver para crer, eu creio e por isso verei. Obrigado porque enquanto eu orava, o Senhor estava trabalhando. Obrigado porque anjos foram enviados. Obrigado porque decretos foram liberados no céu. Obrigado porque a minha família está sendo restaurada agora mesmo. Obrigado pelos momentos bons que ainda virão, pelas risadas ao redor da mesa, pelos abraços apertados, pelas conversas profundas, pelos perdões sinceros, pelos eu te amo ditos e sentidos. Obrigado porque vai valer a pena, porque a dor vai passar, porque a crise vai terminar, e no lugar virá paz, união, amor e alegria. Senhor, eu profetizo sobre minha família agora. Eu profetizo que daqui a 1 ano olharemos para trás e diremos: Deus fez maravilhas. Eu profetizo que meu casamento será mais forte, que meus filhos estarão mais perto de Ti,
que minha casa será um lugar de paz. Eu profetizo que venceremos, não por força, não por poder, mas pelo teu Espírito. Eu profetizo que minha família deixará legado, que nossos filhos contarão aos netos sobre o Deus que adoramos, que nossa história de restauração inspirará gerações, que o nome do Senhor será glorificado através de nós. Porque o Senhor é Deus de gerações, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e será o Deus da minha família também, de geração em geração. Agora, Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos mais uma vez. Meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, toda a minha família. Eles são teus. Eu os entrego aos teus cuidados, aos teus planos, à tua vontade. Faz o que só o Senhor pode fazer. Toca onde só o Senhor pode tocar. Cura o que só o Senhor pode curar. Restaura o que só o Senhor pode restaurar. E que quando as pessoas olharem para minha família, elas não vejam perfeição, mas vejam transformação. Não vejam ausência de problemas, mas vejam a presença de Deus. Não vejam uma família comum, mas vejam uma família que serve ao Senhor, uma família que ora, uma família que ama, uma família que vence, em nome de Jesus Cristo. O nome acima de todo nome, o nome que salva, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que restaura, o nome que une. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, eu quero te dizer, algo mudou. Você pode não sentir ainda, mas no mundo espiritual houve um movimento. Anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, decretos foram liberados, e sua família nunca mais será a mesma. Nos próximos dias, você vai começar a ver sinais. Pode ser uma conversa inesperada com seu cônjuge, ou uma ligação de um filho que estava distante. Pode ser um pedido de perdão. Quem sabe uma porta financeira se abrindo. Pequenos sinais de que Deus está agindo. Não ignore esses sinais. Reconheça a mão de Deus e agradeça. E continue orando. Esta oração não foi pontual. Foi o início de uma jornada de intercessão pela sua família. Então faça uma oração todos os dias, mesmo que seja por 5 minutos. Coloque sua família diante de Deus, porque a oração é o combustível da família. É o que sustenta, é o que protege, é o que une as pessoas. Agora eu quero que você faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Escreva isso como uma declaração pública de fé, como um compromisso. Porque quando você declara publicamente, você está selando no mundo espiritual. E se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus, deixe um like neste vídeo. Compartilhe com alguém da sua família. Envie para seu cônjuge, não é para seus filhos, para seus pais, para seus irmãos. Porque esta oração pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar toda a sua família. Inscreva-se no canal Oração que Move o Céu e ative o sininho das notificações. Porque toda semana eu trago orações poderosas como esta. Orações que fortalecem, que libertam, que restauram. E juntos, vamos construir uma comunidade de famílias que servem ao Senhor. Lembre-se, sua família é projeto de Deus. O que Deus projeta, Ele protege. O que Deus une, ninguém separa. O que Deus começa, Ele termina. Então não desista, não desanime. Continue orando, continue crendo. Continue lutando, porque a vitória já é sua. A restauração já começou, e o melhor ainda está por vir. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua família hoje, amanhã e sempre. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que Deus está cuidando da sua família. E lembre-se, você não está sozinho, Deus está com você. E Ele nunca falha. Tenha um dia abençoado e que sua família seja transformada pelo poder de Deus. Até a próxima oração. Fique na paz. Amém?